Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Aqui é um ambiente em que estudamos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina, com muita oração, com muita dependência de Deus para compreendermos a sua vontade para nós. Se você está aqui pela primeira vez, quem está falando é o pastor Benjamin Prado. Eu trabalho aqui no Instituto de Agricultura e Evangelismo. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos algumas frentes de trabalho já bem consolidadas, como a agricultura, a gráfica também. Temos uma escola missionária que já formou 2 turmas, está formando agora por uma próxima turma, para o próximo ano. Caso você tenha interesse, entre em contato conosco. Se você quer estudar, se tornar um missionário também. E temos em breve sendo inaugurado tranquilamente, que é um spa mental, que estará ensinando as pessoas um estilo de vida saudável e recebendo as pessoas para ensiná-las a como viver um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Então temos muitas frentes, outras que em breve mencionaremos que estamos desenvolvendo. Então apoie este trabalho com as suas orações, também com seus recursos. Estamos aqui fazendo um trabalho sério diante de Deus, realizamos congressos, realizamos diversas atividades que têm sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. Eu quero agradecer pela presença do Moses Coutinho. Seja sempre bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a Deus pela oportunidade e ao pastor também por ter me convidado lá no começo, né? Para mim é sempre um momento muito bom, muito gostoso nós estarmos aqui para compartilhar aquilo que Deus nos ensina. E eu creio que, na verdade, nós aprendemos muito mais. Mesmo que estejamos aqui falando com vocês, creio que nós saímos mais enriquecidos ainda. E que Deus nos abençoe para que essa lição também seja mais uma lição de enriquecimento, não somente em conhecimento, mas um enriquecimento realmente espiritual para todos nós. Amém, louvado seja Deus. E eu tenho aqui algo exclusivo para mostrar para todos vocês, mas principalmente para aqueles que já viram outras divulgações de materiais que aqui publicamos, como a Bíblia Legado, como o livro A Grande Controvérsia, O Desejado de Todas as Eras, dentre muitos outros materiais que já apresentamos. Eu quero apresentar essa Bíblia, chamada Bíblia Missionária de Estudo. Se você observar juntamente comigo, ela é muito menor do que a Bíblia Legado, ela não tem comentários de Ellen White, e no início dessa Bíblia nós temos o mesmo guia de estudo bíblico que está na 2ª edição da Bíblia Legado, nós temos aqui no início dessa Bíblia, só que de uma maneira mais resumido. Então, se você quer uma Bíblia um pouco mais transportável, um pouco mais fácil, né, de manusear, para dar estudos bíblicos, temos esta Bíblia Missionária de Estudo. Temos essa aqui preta, um pouco mais clássica, mas temos também outras versões, verde, rosa. Caso você tenha interesse, entre no site institutoiag.com.br, ali temos vários livros que aqui publicamos, e nós temos essa Bíblia que está também com uma promoção. Ela custa mais ou menos 1/3 do valor que custa a Bíblia Legado. Então, se você tem interesse, entra lá no site e adquira a sua Bíblia. Moços, vamos para a lição de número 4, então, juntamente com os nossos amigos que estão nos acompanhando. E antes disso, eu peço apenas que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative as notificações, curta este material e compartilhe nas suas redes sociais. E deixe aí nos comentários a sua participação, perguntas, pedidos e agradecimentos. Temos orado todos os dias por esses pedidos que são feitos. Temos procurado, eu vejo o Moses respondendo as perguntas, eu também. Temos procurado responder as perguntas que são feitas e interagirmos com todos aqueles que estão fazendo seus comentários. Então, esse envolvimento torna aí o estudo mais enriquecedor, mais colorido, mais dinâmico. Então, sua participação é muito importante. Nós estamos então na lição de número 4, que tem como título O Conflito por Trás de Todos os Conflitos. E antes de lermos aqui o verso para memorizar, analisarmos um pouco a imagem, eu sei que você gosta da leitura que fazemos aqui da imagem da lição, vamos fazer uma oração. Moços, ora para nós neste momento. Oremos. Grande Pai, que habita nas alturas, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de uma vez mais sentarmos diante da Sua palavra para aprendermos aos Seus pés. Amém, Senhor. E nós pedimos que a nossa mente seja esclarecida, iluminada pelo Seu Espírito, para que ao estudar essas páginas sagradas, aquilo que delas sair possa preencher o nosso coração e também a nossa vida em tudo aquilo que não é semelhante a Ti. Rogamos que abençoe cada um daqueles que nos assistem,
neste momento que derrames a sua bênção sobre as suas famílias, Amém, sua Senhor. casa. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. E sabemos que muitos deles as expressam aqui. Por cada um desses que expressa, nós pedimos que o Senhor responda, que o Senhor atenda e cuide deles. E também aqueles que talvez não expressem, mas o Senhor sabe que têm necessidades. Confiamos em Tuas mãos misericordiosas e pedimos que tome não somente as suas vidas e repare as dificuldades e necessidades, mas também o caráter de cada um de nós seja purificado dia a dia pelo seu próprio santo caráter. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ler então o verso para memorizar, que está em Josué 10, versículo 14, que diz: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então aqui retrata o episódio em que Josué faz uma oração para que o sol parasse, para que ele pudesse então concluir a tarefa ou a missão, né, a guerra, e conquistar aquele povo inimigo. E aqui temos então a imagem da lição, se você puder acompanhar aí juntamente comigo na sua lição, e eu vou pedir para o Moses explicar a imagem, que nós estávamos conversando antes da gravação, eu achei tão interessante, tão completo a maneira como ele explicou. Moses, como que nós podemos entender aqui essa imagem? Na verdade, antes de ir para a imagem, a frase central do verso que eu acho que eles queriam enfatizar era: porque o Senhor lutava por Israel. Exatamente. Porque é justamente isso que a imagem traz, e em todos os aspectos dela nós vemos isso. Começando pelo meio, nós temos ali uma terra, né? E o pastor comentou anteriormente que ela parece estar rachada, ou seja, realmente uma divisão. E de um lado dessa terra nós temos um grupo, e do outro lado nós temos outro grupo. A diferença que nós vemos é que um deles parece estar quase em plenas trevas, os outros têm uma luz divina iluminando e tem um ser angelical majestoso no meio deles, como quem é o seu líder. Nós vamos ver aqui quem é esse líder do povo de Deus nessa guerra. E temos aqui duas espadas, né? Uma com símbolos ali que aludem ao bem, aquilo que é divino, e outra aquilo que é o mal. E no caso aqui é o coração e a cruz. Isso. E na outra quebrada, a caveira. Símbolo de morte, né? E trevas ali, né? E essa imagem tenta nos trazer também de que há um conflito mundial, então, onde todos estão envolvidos, não tem ninguém de fora, e é um conflito que é liderado pelo Senhor e que no final o bem vencerá. Exatamente. Então, quando nós temos a compreensão que existe um grande conflito entre o bem e o mal, e a Bíblia revela isso claramente, nós vamos para as histórias bíblicas, nós temos que enxergar que existe uma história por detrás da história. A Bíblia claramente vai revelar isso. E o livro de Josué, trazendo batalhas inúmeras, porque a missão de Josué foi cumprir aquilo que era apenas uma promessa, ainda com Moisés, desde Abraão, Isaque e Jacó, mas Moisés apontou para a promessa, mas ela foi dada por Josué. Eu acho isso interessante porque, pensa comigo, Moisés, uma representação da lei que aponta para a promessa, mas Josué, que o nome dele também poderia ser lido como Jesus não aponta para a promessa, ele é o cumprimento da promessa. Então, a lei aponta, mas Josué, que no caso Jesus, cumpre a promessa. E nós temos no livro de Josué o relato de inúmeras batalhas. E por trás dessas batalhas, como o próprio verso para memorizar menciona, porque o Senhor lutava por Israel. A luta ali não era apenas entre dois povos, uma questão geográfica, territorial, étnica. Existia de fato um grande conflito, e existe, né, por detrás dessas batalhas. E é bem isso que a lição ela vem apresentando. E como Paulo fala lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é espiritual. Então nós temos que nos acostumar, nos reeducar a enxergarmos as lutas da nossa vida de uma maneira espiritual. Porque vamos pensar agora, voltando para o livro de Josué. Se o povo fosse frustrado, o povo de Israel, se ele fosse derrotado ou fosse até exterminado, o que estaria comprometido? A honra de Deus. A honra de Deus e o plano da salvação, porque o Messias viria através dessa linhagem de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Então não era só uma questão de guerra, de poderio militar, era uma questão do plano da salvação ser consumado, que envolveria toda a humanidade. E quem, obviamente, gostaria de frustrar os desígnios e os planos de Deus? Satanás.
Então Satanás sempre usou pessoas, reinos, nações, situações diversas para frustrar os desígnios de Deus. E Deus sempre usou também pessoas, nações, no caso o seu povo que foi eleito, situações para fazer com que avançasse o seu plano. Então a lição, de fato, ela vem entrando bem nesse ponto que é bíblico, que é o centro da Bíblia, né? Que revela o conflito entre o bem e o mal, entre Amém. Cristo e Satanás. Amém. Realmente é importante nós desenvolvermos essa visão mais ampla, né? Uma visão de fora para dentro e de dentro para fora, que às vezes nós olhamos de dentro para dentro. Uhum. Ou seja, nós achamos que realmente tudo é isso aqui. Então surgem dúvidas. Então, por exemplo, dúvidas que a lição de sábado mesmo nos traz. Como nós podemos conciliar um Deus de amor com a questão da morte? Com a questão de Deus mandar e até mesmo ele mesmo tirar a vida. Uhum. Mandar o seu povo matar. E por que naquela época havia essas ordens para matar e hoje não tem? Nós vamos, eu acho que abordar isso na 4 e na 5, as lições daqui para frente. Exatamente. Mas para iniciar, ter uma boa base, é importante ter essa visão macro. O conflito principal não é entre os seres humanos. Isso aqui é apenas um resultado de um conflito maior. Porque se nós não tivermos essa visão macro, essa visão universal que envolve, né, todo mundo, o grande conflito, nós jamais compreenderemos toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Nós não conseguiremos montar todo esse quebra-cabeça, porque a compreensão da existência de um grande conflito é como se fosse uma moldura para um quadro, ou para um quebra-cabeça. Sem a moldura, você não consegue, fica tudo muito perdido e deslocado. E é assim que muitos, ao lerem o relato de Josué, da ordem que Deus mandou matar mulheres, crianças, velhos, não deixar nada, até os próprios animais, você pode ficar assim chocado, mas calma aí, o próprio Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, revela Deus é amor, Deus longânimo, misericordioso. Deus se revelou assim para Moisés. Nós estudamos no trimestre passado, Moisés pediu para ver a glória de Deus, e quando Deus faz passar diante de Moisés toda a sua glória, qual que é a constatação? Deus longânimo, paciente, misericordioso. Agora ele pede para matar pessoas, um Deus guerreiro, um Deus que luta, um Deus que faz guerra. Como conciliarmos todas essas coisas? Se nós não tivermos a compreensão do grande conflito, nós iremos distorcer o caráter de Deus, iremos interpretar de uma maneira errônea essas passagens da Bíblia. É isso que Satanás quer que aconteça. E é exatamente isso que o diabo quer que aconteça, porque ele está sempre de prontidão para frustrar os desígnios de Deus e distorcer o caráter de Deus. Então é nesta linha que nós iremos avançar durante esta semana. Vamos então para a lição de domingo, mas antes disso, apenas aqui a lição de sábado, ela apresenta algo interessante, que a ideia de que o Senhor estava por trás da conquista de Canaã permeia todo o livro de Josué e é expressa nas afirmações do narrador, daí traz aqui os textos, nas próprias palavras de Deus, nos discursos de Josué, por Raabe, pelos espias, pelo povo de Israel. Então todo mundo está constatando que é Deus que está pelejando as batalhas do seu povo. Então Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos, porque são conflitos de derramamento de sangue, foi ele próprio. E aí vem todos esses questionamentos, como que podemos conciliar esses tópicos? A lição de domingo tem como título Príncipe do Exército do Senhor. Antes de Josué e o povo iniciarem as batalhas, Josué teve uma visão e ali se apresentou a ele o Príncipe do Exército do Senhor e tem um diálogo entre o Josué e este ser divino, este ser angelical, o Príncipe do Exército do Senhor. Vamos falar um pouquinho então sobre esse tópico. Sim, vamos ler, né, na Bíblia primeiramente, para nós começarmos. Eu vou estrear a minha Bíblia aqui, moços, porque eu peguei para mostrar para vocês, eu nem abri essa Bíblia, ela tá assim, aquele cheirinho de Bíblia nova. Então, entra lá no site, adquira sua Bíblia, uma Bíblia linda, que tem já uma espada do Espírito aqui, um guia de estudo bíblico. Amém. Vamos lá então, Josué? Josué 5:13. Josué 5:13. 13 até o 15, vamos lá. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não. Como é que está na sua, pastora Sal? A minha também está não. Não. Nós vamos já esmiuçar um pouquinho mais isso. E ele disse: Não, mas vem agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com sua face em terra e o adorou, e disse-lhe: O que diz o meu senhor a seu servo?
E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Interessante que nós vemos aqui o encontro dos dois, e Josué se assusta, né, porque do nada ele vê alguém ali, certamente uma figura imponente ali diante dele, e ele está em uma terra que não é deles ainda, né? A terra, tipo, como nós vimos, era deles, mas ainda estava com inimigos ali. Então ele entra, vê e fica na dúvida, quem é essa pessoa? E ele faz a pergunta, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E a resposta é nenhuma das duas coisas. A resposta aqui é simplesmente não. Nada disso aí, não. Vamos lá. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E aí é até um comentário que o senhor estava fazendo anteriormente. Sim, né? exatamente. Não era tanto uma questão de qual lado você está, de qual lado Josué está. Então, Josué, eu sou o príncipe do exército que você está levando. Se você está do lado do Senhor, eu sou o seu príncipe. Exatamente. Muda, ele inverte as coisas ali, né? E isso nos traz, mais uma vez, afirmando o que já foi falado na lição anterior, a questão de que as batalhas em Canaã, primeiro, não eram idealizadas, e segundo, não eram efetivadas e bem-sucedidas por outro que não o próprio Cristo, que no caso era esse anjo, esse príncipe dos exércitos do Senhor, que aparece em vários lugares da Bíblia com esse começo, né? Príncipe, essa palavra príncipe muitas vezes está associada a um ambiente de guerra, a um conflito. Daniel 10. Exatamente. E aqui ela nos traz isso, que Israel era apenas o exército, mas o líder realmente era o Senhor. Exato. E mais, o exército do Senhor não se limita a Israel. Na verdade, Israel ainda era a menor porção do exército do Senhor. Exatamente. Ou seja, o exército do Senhor é algo muito maior do que aquilo que parece ser aos olhos humanos. Gostaria de ler aqui da Bíblia Legado um comentário que vai nos iluminar bastante com relação a isso. Olha só o que está dizendo aqui. Olha só. Josué lhe indagou. Só para já deixar claro, está em Review and Herald, 19 de julho de 1892. És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele lhe disse, não, mas venho agora como capitão dos exércitos do Senhor. Se Josué tivesse os olhos abertos, como os teve o servo de Eliseu em Dotã, e pudesse suportar o que contemplava, haveria visto os anjos do Senhor acampados ao redor dos filhos de Israel, pois o treinado exército celeste havia vindo para lutar pelo povo de Deus, e o capitão das hostes do Senhor estava presente para dirigi-lo. Então, é apresentado somente a lição chama de pré-encarnação, acho que chama isso, né? Sim. Não sei como é exatamente a palavra que ela usa, mas parece que é isso. E aí parece que só apareceu ele, né? Mas, embora Josué só tenha visto ele, na verdade o maior exército estava acampado ao redor de Israel. Exatamente. O maior exército nem era o próprio Israel. Então, é algo interessante de nós vermos, né? A luta, na verdade, é um conflito muito mais espiritual do que físico. É muito mais no campo espiritual do que no campo da carne. Exatamente. E eu fiquei pensando assim, moço, e você que está em casa, às vezes a gente pensa que Josué, desde Êxodo 17, aparecer já como um general, como um homem acostumado nas batalhas, nesse contexto, tendo aquelas cidades fortificadas diante dele, todo o desafio da conquista de Canaã, certamente ele estava não com falta de fé, porque ele confiava desde quando ele foi enviado como um dos 12 espias, ele tinha fé que Deus era poderoso, mas na sua natureza humana, reconhecendo a sua fragilidade, a sua incapacidade, neste contexto ele se retirou para orar. O texto não é tão claro a respeito disso, mas ele se retira para ter a certeza que Deus se fazia presente, porque era um povo que não estava acostumado com batalha. Se você pega Jericó, uma cidade fortificada, e a própria arqueologia apresenta a possibilidade disso, era uma cidade com habitantes que estavam acostumados com batalha. Os cananeus eram pessoas de batalha, eram homens grandes, os filhos de Anak, eram homens gigantes, acostumados com esse tipo de contexto de batalha. Agora o povo de Israel não. O povo de Israel não tinha o costume, por mais que com Moisés eles enfrentaram, antes de atravessarem o Jordão, eles tinham enfrentado batalhas e foram vitoriosos, mas a vitória só poderia vir de Deus. Ou seja, humanamente falando, pelo poderio que eles poderiam ter como
um exército, seria impossível eles terem êxito. Então, Josué, mesmo sabendo da sua capacidade, mesmo tendo fé, ele estava estremecendo, ele precisava ter aquela confirmação. E Deus, na sua graça e misericórdia, mostrou para Josué: Josué, você está indo, mas na verdade, quem é o príncipe, quem é o general, quem é o capitão de todo o exército, que é muito maior, como Moses disse, que é muito maior do que esse povo, ou seja, existem seres angelicais poderosíssimos, e só um anjo destruiu um exército de 180 mil, sou eu. Então confia. Então tenha certeza que vocês terão êxito. Agora a parte de vocês é: façam a minha vontade. Obedeçam aos meus mandamentos, se submetam à minha vontade e eu darei a vitória a vocês. E é interessante que o texto fala, quando Josué constata e reconhece que era um ser divino e angelical, um enviado da parte do Senhor, e nós entendemos que é uma figura do próprio Filho de Deus, a pré-encarnação, que é ali, no caso, Jesus, e muitos ficam questionando: mas como que vocês, como adventistas, podem entender que Miguel é Jesus? Mais claro do que isso não existe. O Antigo Testamento fala constantemente do anjo do Senhor como um ser divino. Desde Êxodo capítulo 3, capítulo 4, apresenta claramente isso. Então aqui aparece de fato um ser divino, um ser angelical, poderoso, que era o próprio Filho de Deus antes da sua encarnação como ser humano. Mostrando para Josué: Josué, eu estou com vocês e eu darei êxito para vocês. Amém. E nós temos aqui o contexto também de 2 Reis, capítulo 6, que ilustra essa questão de que o exército seria muito mais numeroso, muito maior, que é a história de Eliseu e o seu servo, em que o profeta sempre previa as ações de uma maneira antecipada, obviamente, do inimigo, e sempre orientava para que eles tivessem um passo à frente. Então, quando aquele exército inimigo cerca Eliseu e o servo, Eliseu ora para que o servo tivesse então a mente, os olhos abertos, melhor dizendo, para que ele pudesse ver que o número daqueles que estavam com Eliseu, com o povo, era muito maior do que do exército inimigo. E o que eu acho interessante, só finalizando aqui meu comentário da lição de domingo, é que nós temos uma expressão que aparece também lá para Moisés. Quando Moisés vê o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus, qual que é a ordem? Tire as sandálias dos seus pés. Tire as sandálias dos pés. Isso é muito significativo, porque esse costume de tirar as sandálias dos pés era um reconhecimento de que quem estava tirando as sandálias estava reconhecendo que a figura diante dele seria o seu resgatador, seria o seu remidor. Então, a ordem foi dada a Moisés: Moisés, eu estou te chamando como libertador, mas o libertador sou eu, tire as sandálias dos pés. Josué, eu estou te chamando como um poderoso general para fazer com que esse povo entre em Israel, mas tire as sandálias dos pés, porque o general sou eu. Daí quando a gente vai para o Novo Testamento, o que João fala? Eu não sou digno nem... desatar as correias das sandálias. Daí ele fala assim: eu vim preparar o caminho para o Filho de Deus, mas quem que sou eu? Exatamente. Que ele cresça e que eu diminua. Eu fui enviado por ele para preparar o caminho para ele. Exatamente. Então ele é o Salvador, ele é o profeta que viria ao mundo, ele é o Senhor. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias dos pés, no aspecto mais de humildade mesmo, né? Para que ele cresça e eu diminua. Então aqui está o ponto de que Josué deveria ter o reconhecimento de que, de fato, ele seria o líder visível, mas o líder invisível, maior e soberano era o príncipe do exército do Senhor, o Filho de Deus. Nós temos que começar... o Jesus. Exatamente. Colocar em nossa mente que o mundo real, na verdade, é o mundo espiritual. Exato. Tipo, claro, tudo é real, aquilo que nós vemos também. Mas nós não podemos permitir que Satanás nos feche para o mundo espiritual de maneira que nós não vejamos. Assim como esse servo de Eliseu. Apesar de que ele viu fisicamente com os olhos humanos, nós temos os olhos da fé através do qual nós podemos contemplar também isso. E a pergunta, teve até uma pessoa, não me lembro o nome, mas uma irmã que comentou na lição, no vídeo passado, que gostaria que nós respondêssemos as perguntas que são feitas no fim da lição. Eu não sei se nós poderemos responder todas, até porque eu acho que a ideia dessas perguntas é justamente que a classe responda. Né? Exatamente. Para vocês mesmos praticarem. Então eu peço que vocês tiverem interesse em responder essa pergunta. Que conforto podemos e devemos obter sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa de seu povo? Nós podemos realmente
como nós já comentamos até agora, nesse momento aqui, né? Ver como isso é um grande consolo para nós. Primeiro, eu tenho um contexto de trabalho, sou o líder do setor, tem uma pessoa que está logo abaixo trabalhando como líder das outras pessoas, e essa pessoa, às vezes, ela se sente como que pressionada por ter que liderar as outras pessoas. Aham. E realmente, vendo isso aqui, eu pensei, nossa, mas se a pessoa entender que, na verdade, o líder do geral ali do setor... Não estou é sendo ela, eu, mas é você. eu estou ali para ajudar ela a fazer o trabalho dela. Mas no final, eu sou o responsável pelos resultados daquilo que acontece ali. Transpondo isso para isso aqui, Deus nos dá a missão, mas a missão é dele. Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Então ele está aqui para nos ajudar a cumprir a missão dele. Uhum. Se ele não quisesse que nós nos empenhássemos, está escrito que ele enviaria anjos e faria por ele mesmo a obra dele. Mas não, ele tem interesse em que nós participemos, mas isso não muda o fato de que é ele que é o líder. Uhum. Portanto, ele está sempre ao nosso lado porque ele não tem interesse em que sua obra falhe. Uhum. Certo? Então isso deve nos dar consolo. Saber que não importa quais sejam as batalhas, difíceis que sejam, elas não são nossas. Nós apenas para vencer devemos simplesmente fazer o que ele falar, que vai dar certo. Amém, louvado seja Deus. Eu amo esse pensamento e trazendo um pouco mais para o contexto do Novo Testamento, de que o evangelho será pregado a todo mundo, Mateus 24:14. Mas por quem será pregado? Porque a missão de fato é de Deus. Mas ele nos dá o privilégio de participarmos do cumprimento da sua missão, porque o evangelho, ele foi revelado por Deus no Éden, lá em Gênesis 3:15, então o evangelho partiu de Deus, é dele o evangelho, a promessa é dele, o cumprimento, obviamente, também será dele, estendendo esse convite para toda a humanidade. O que ele nos torna é cooperadores, não operadores, mas cooperadores. Quem é o operador? É Deus. Quem coopera? Nós. Então, neste contexto, é a mesma coisa. Quem que era o operador? O príncipe do exército do Senhor, certamente com as hostes angelicais. Quem que eram os cooperadores? Era Josué e o povo de Israel. Então, se eles confiassem plenamente, se eles fossem obedientes, submissos, eles mais ficariam como espectadores daquilo que Deus faria do que uma ação direta, do que uma ação com as próprias mãos deles. Então eles deveriam ter até um aspecto de passividade. A lição vai apresentando isso. Tanto que a primeira cidade que cai, Jericó, o que o povo de Israel fez? É até interessante que a passividade, ponto. pastor, o senhor falou, quando a gente fala de passividade, nós podemos achar que tem a ver com não fazer nada. Não é inatividade. É diferente. Passividade é o quê? Como a vitória vem de Deus, eu vou fazer algo totalmente fora da curva. Por quê? Porque Deus mandou. Tipo, não tem nada a ver. Como é que você derruba um muro andando em volta da cidade? E tocando trombeta. Não tem lógica. Então, ou seja, não tem mérito nenhum em você. Você simplesmente fez o que Deus mandou. E era isso que era necessário. Então, a passividade é no sentido de que a vitória sempre vem de Deus. Mas, de todo jeito, a vitória não seria dada se eles não tivessem marchado em volta da cidade. A obediência. Mas eu pergunto outra vez, como que marchar em volta da cidade derruba o muro? Não, simplesmente Deus vê o seu povo cumprindo a sua vontade e percebe que eles estão prontos para receber o milagre naquele momento. Exatamente. E ele vai lá e opera, e ele faz. Exatamente. De acordo com a nossa entrega que Deus opera. E para ficar mais evidente a respeito de Jericó, de que tinha sido Deus o conquistador e aquele que havia dado Jericó para o povo, as muralhas caem de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se você tem qualquer instrumento de guerra para derrubar um muro, o impacto é de fora para dentro, o muro cai para dentro. Agora o muro caiu para fora, ou seja, o príncipe do exército do Senhor, com seus anjos, derrubaram o muro de dentro para fora da cidade, deixando assim bem claro. E quem foram os únicos libertos dessa situação? Raabe e a sua família, porque os demais todos foram destruídos e todas as coisas. Então já deixou claro, muito claro para Josué e para o povo quem que batalharia as batalhas que eles deveriam enfrentar. Eu achei interessante que quando nós colocamos aqui, nós vemos que Josué era o líder do povo, mas Jesus era o líder de Josué e o líder do povo. Isso nos mostra também, pastor, que nós cumprimos a missão, nós pregamos o evangelho quando nós imitamos a Cristo. Amém. Quando nós nos assemelhamos a Cristo. Quando nós fazemos a mesma obra que Cristo fez. É assim que nós cumprimos a nossa missão. Foi assim que Josué cumpriu a dele, Moisés. E todos aqueles que na Bíblia fielmente cumpriram sua missão, eles são pequenos cristos na terra. Não se arrogando a autoridade de Cristo, mas simplesmente se submetendo, porque o que Deus quer é a reprodução do seu caráter no seu povo. Amém. E assim é que o evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Exatamente.
E aqui, finalizando a lição de domingo, quando Josué ele teve, então, aquela visão, não no sentido de um sonho, foi uma visão, apareceu de fato um ser ali sobrenatural, o príncipe do exército do Senhor. Josué passou a entender que o conflito que ele estaria envolvido no futuro e o povo de Israel não seria apenas um conflito numa ordem natural, física, mas numa ordem sobrenatural espiritual. E contra seres espirituais, que armas você vai usar? Espirituais. Armas espirituais, não adianta você pegar a lança, o arco e flecha, a espada, você tem que pegar armas espirituais. E as armas espirituais que Deus queria que o povo usasse era a submissão, a obediência, a dependência, a oração, que são as mesmas armas espirituais que Paulo vai apresentar lá no capítulo 6 de Efésios. É a fé, é a oração, é a palavra de Deus, é o pregar o evangelho, porque o nosso conflito é espiritual, não é contra a carne. Isso deveria ficar muito claro para Josué, de que havia um conflito muito maior do que o conflito em relação aos cananeus. Se aparece então ali o príncipe do exército do Senhor, a visão de Josué certamente ficou muito mais ampla e do povo de Israel deveria ter ficado também. Vamos avançar aqui para a segunda-feira, que vem falando até de uma maneira um tanto quanto, como que eu posso dizer, básica, no sentido que é aquilo que muitas vezes nós aprendemos em estudo bíblico sobre o grande conflito, a origem do mal, Lúcifer se tornando Satanás, a peleja no céu, mas é interessante comentarmos aqui para dar aquela fundamentada. Então, segunda-feira tem como título Guerra no Céu e traz textos muito conhecidos, Apocalipse 12, 7 a 9, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 11 a 19 e Daniel 10, 12 a 14. O que esses textos revelam? O que a lição de segunda aqui quer apresentar para nós? Certo, esses textos, na verdade, vêm trazendo justamente uma questão de conflito espiritual, um conflito que não está acontecendo necessariamente entre os seres humanos, mas pelo contrário, começou até no céu, de acordo com Ezequiel e de acordo com Isaías, né? Uhum. Só que, sem entrar diretamente, assim, profundamente nos textos, tem algumas coisas que eu acho que vão nos facilitar a compreender o restante da lição, porque a ideia dessa lição aqui de segunda é justamente nos dar a base, como o pastor falou, é básica para nos apoiar naquilo que nós vamos estudar daqui para frente. E eu gostaria de formular um pensamento com relação a isso, pastor. Nós sabemos que Deus é amor. E Deus também... nós podemos dizer que Deus tem, que Deus é amor, o amor está em Deus, Deus é o amor em si mesmo. Porém, o que é o amor? Ou melhor, o que o amor deseja? Se o amor é uma pessoa, o amor tem um desejo. Mas qual é o desejo de Deus com relação ao amor? É que o amor se multiplique. Deus não quer que o amor pare nele, isso já é óbvio. Deus pede que nós nos amemos uns aos outros, pede que amemos a Ele. Ou seja, a ideia de Deus, que é amor, é que o amor seja multiplicado. Vamos imaginar então que Deus exista sozinho no mundo, certo? Não existe mais nenhum ser. É possível o amor se multiplicar assim? Portanto, o que é necessário para que haja o amor? Duas criaturas. Então, ele faz seres os quais recebem e têm como retribuir para Deus e para os outros. Porém, como é que o amor vai existir se não houver o tal do livre-arbítrio? Né, o livre-arbítrio é a ferramenta básica para a existência do amor. Sem livre-arbítrio existe robô, não amor. Livre-arbítrio é uma coisa básica, essencial. Então, nós temos coisas boas e coisas ruins aqui. Deus sozinho, ele era amor, e não existia pecado, não existia mal. A partir do momento que ele faz uma criatura livre, ele cria uma possibilidade de que exista mal. Mas ele tem a opção. E se eu não der uma lei, então? Se eu não der lei, não existe pecado, e portanto o mal não existe, ou será que não? A lei de Deus é dada de acordo com o seu caráter. E o seu caráter é o quê? Amor. Portanto, para que o amor continue existindo, é necessária a lei. Então essas coisas parecem se contrapor, livre-arbítrio e lei, mas na verdade, sem elas duas é impossível a existência do amor. Porque o que vai reger o relacionamento entre Deus e as criaturas e entre as próprias criaturas se não for a lei? Exatamente. E a lei é a lei de amor, né? Os princípios que são eternos. Então não existe liberdade sem lei. Exato, ou seja, Deus é amor. E Deus quer nos ensinar a amar e ser amor como Ele é. Então, para isso, Ele tem que imprimir o que Ele é de alguma maneira visível para nós. Isso é a sua lei. Sua lei está ali, ó, você quer amar? Quer ter amor, quer ser amor, quer dar amor? É isso aqui que você vai seguir. É isso aqui que é a transcrição do que eu sou. Então é necessário que haja isso. Né? Nós olhamos para essas três coisas. E a raiz de todas as rebeliões, qual é? Eu até dei aula aqui de Antigo Testamento e alguns alunos ficaram um pouco confusos com relação a isso.
fiz algumas perguntas. Qual é, sempre foi e ainda é a origem do pecado? Aí eu pus lá a mente, o coração, o livre-arbítrio ou o desejo de exaltação própria? Alguns colocaram o livre-arbítrio. Mas se o livre-arbítrio é a origem do mal, então todo mundo que tem livre-arbítrio tem que pecar. Exatamente. Mas isso não é uma realidade. A origem é o coração. Então tudo que tem coração peca. Não. A origem do pecado, embora nós não possamos entender necessariamente, nós podemos rastrear. Ellen White diz isso. E é o desejo de exaltação própria. Quando se alimenta um pequeno desejo de exaltação própria em si mesmo, é onde começa o pecado. É a raiz de todos os pecados, na verdade. E o grande conflito se iniciou quando um ser que tinha tudo o que precisava para ser feliz e tinha essa lei diante de si, o livre-arbítrio, desejou e escolheu essa exaltação própria, que é aquilo que nós vemos agora em Isaías, é aquilo que nós vemos em Ezequiel, que está escrito: e tu disseste no seu coração, eu subirei ao céu. Para quê? Qual era a intenção de Lúcifer? Exaltarei o meu trono. Exatamente, ele queria ocupar o lugar de Deus. Basicamente, o que nós já estamos vendo aqui é, se desviar da lei de Deus nos leva, ou melhor, é iniciado o desvio da lei de Deus por um desejo de exaltação própria, então cada vez que nós pecamos, cada vez que nós nos desviamos de Deus, a raiz está aqui. É o desejo de exaltação própria. Um ponto assim interessante da sua fala, Mose, você que está nos acompanhando, é que a raiz, ela é o egoísmo, ela é o orgulho. Isaías enfatiza muito no capítulo 14 o egoísmo, porque egoísmo. A idolatria do ego. Exatamente, ego é uma palavra em grego que significa eu. Então, uma pessoa que idolatra o próprio eu. Ela está pegando tudo aquilo que Deus deu para ela e atribuindo como se fosse dela mesma, ou tipo a glória dela, ao invés de ela retribuir ou devolver ao Criador a glória que pertence a Deus. Então foi isso exatamente que Lúcifer, que é uma tradução de estrela da manhã, que é a expressão que aparece em Isaías 14, para o latim que é traduzido como Lúcifer. Então, não é que o nome deste ser era Lúcifer, mas nós usamos até de uma maneira um tanto quanto didática, estrela da manhã igual a Lúcifer, este anjo querubim, este anjo exaltado de todas as criaturas que Deus havia feito. Ele certamente conhecia o caráter de Deus, estava na presença de Deus, habitava diante da glória de Deus, e ele começou de uma maneira misteriosa, que é o que o Moses falou, não podemos explicar a origem do pecado, é um mistério, a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Explicar o pecado é a mesma coisa de justificá-lo. Por que ele começou a se exaltar? É um mistério, mas Deus o criou perfeito. Ezequiel 28 fala claramente isso. Um anjo querubim que estava no Éden, jardim de Deus, não o Éden aqui na terra, mas no céu. Ele era um anjo cobridor e ele foi criado perfeito por Deus. E aquilo começou a crescer no seu coração, aquilo foi sendo alimentado e ele usa o livre-arbítrio de uma maneira errônea e o mal de uma possibilidade passa a se tornar uma realidade com Lúcifer. E nós entendemos que o seu caráter é então alterado, de abnegado agora para uma pessoa orgulhosa, egoísta, que cobiça. E você vê a ênfase em Isaías 14, é o eu. E eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei. Não está apresentando a primeira pessoa do singular, mas eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e eu serei semelhante ao Altíssimo, não em caráter, mas certamente em querer ser adorado, em posição, em poder. E na verdade agora, já que você já entrou nessa questão de Isaías, Ezequiel ali, pode haver pessoas que tentem dizer que aquilo ali não está falando de Lúcifer, não está falando de Satanás. Mas a verdade é que não tem como você ler aqueles textos e achar que está falando das pessoas. Exatamente, de um rei da Babilônia ou de um governante que estava no Éden, que andava nas pedras de fogo. Era um anjo querubim perfeito, um ímpio. Seja, como que ele poderia ser perfeito diante de Deus? E a maneira como nós podemos ver isso é que Ezequiel e Isaías, como profetas tendo visões ali, celestiais, parece que enquanto eles viam os reis que eles disseram, eles já viam por trás o rei a quem eles serviam. Exatamente. Ou seja, ele via a história, o caráter de Satanás por trás deles, através dessas pessoas. E aí eles descrevem, então, essas características que, na verdade, pertencem a Satanás, e não, primeiramente, de maneira primária, a esses reis. E como nós vimos, então, como você falou, a questão de ir contra a lei de Deus, ir contra o caráter de Deus e buscar o egoísmo, é, na verdade, idolatria. É
uma idolatria própria, é a exaltação própria. Uhum. Isso significa se colocar no lugar de Deus. Todos aqueles que atacam a lei de Deus se colocam no lugar de Deus. Uhum. Por quê? Porque somente Deus pode dar a lei. Uhum. E se eu mexo na lei, eu estou me colocando no lugar Como dele. legislador. Portanto, a pessoa, primeiro, ela precisa não reconhecer a Deus ou não reconhecer o seu amor. Então, o trabalho e o intento de Satanás, dos seus anjos seguidores, é que não exista um Deus e que não exista ou que não exista a sua lei. Porque isso dá margem para que a pessoa possa se exaltar. Enquanto existir um Deus e existir uma lei, ninguém pode se exaltar. Uhum. Essa é a realidade. É verdade. E é isso que acontece. E nós vamos, por exemplo, aqui em Salmo, olha só, se não é o pensamento dos ímpios. É colocado aqui por Davi dessa maneira. Salmo 10. Leia os versos 4 e o verso 13, pastor, para nós, por favor. Salmo 10. Salmos, capítulo 10, versos 4 e verso 13. Diz assim: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Versículo 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. 13 agora. 13. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Então nós vemos aqui no verso 4, o ímpio nega a Deus no seu coração o tempo todo. Uhum. E no verso 13, ele diz, aquilo que eu estou fazendo, Deus não vai se importar. Uhum. Isso é o que o ímpio faz no coração. Ele pensa que o seu pecado não é significativo diante de Deus, Uhum. ou que o próprio Deus não existe. Essa, basicamente, é a única maneira do ímpio... Porque ele não quer que Deus exista para não dar Exatamente. satisfação das suas ações. Dessa maneira. A única maneira do ímpio viver em liberdade é se Deus não existir e sua lei não for real. Uhum. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vemos o grande problema que é nós rebaixarmos a lei de Deus nos nossos dias. E o quanto isso é repetido, né? Mas tudo isso, então, é para nós vermos que, preparando para o contexto, né, para toda essa lição, que para aquele povo, aqueles povos ali da região onde agora estava sendo atacado, eles já tinham amadurecido ao máximo possível essa rebelião. Uhum. Eles já haviam se colocado o máximo possível no lugar de Deus. Uhum. Para eles era importante que o Deus de Israel não existisse. Embora eles reconhecessem o que ele estava fazendo, eles se negavam a reconhecê-lo como Deus, a reconhecê-lo como o único digno de adoração, o único cuja lei é 100% justa. Então, assim, Deus, a sua lei e os seus súditos são o alvo de Satanás, e da rebelião e também dos súditos de Satanás. Aqueles que se entregaram 100% a Satanás agora, é dito até depois aqui na lição, que eles estavam lutando contra o povo de Israel. Uhum. Não era só uma questão do povo de Israel estar conquistando eles, era uma questão de que eles estavam lutando contra o povo de Israel. Uhum. Vai ser mencionado depois. Exatamente. E o ponto aqui que a gente tem que enfatizar na lição de segunda, que, como a gente já mencionou várias vezes, prepara para as lições de terça, quarta e quinta, é que por detrás dessa descrição um pouco mais de um contexto histórico do governante de Tiro, do rei de Babilônia, que os profetas Isaías e Ezequiel mencionam, é que por detrás deles há um ser que está regendo, conduzindo todas as coisas como o príncipe deste mundo, que é o próprio diabo e Satanás. Então, desde quando Adão e Eva pecaram e o domínio que havia sido dado para Adão pela transgressão entrega para Satanás, ele é descrito como o príncipe deste mundo. Tanto que lá no livro de Jó, quando tem aquela assembleia universal e Deus pergunta: de onde vens? Satanás responde: eu venho de rodear a terra, ou seja, é uma expressão de que ele era o rei desta terra, ele tem o domínio sobre a terra. Então, como mencionamos na introdução, ele vai usar pessoas, reinos, nações. Então, a descrição que os profetas fazem do governante de Tiro, do rei da Babilônia, na verdade, extrapola a própria descrição deles para descrever a respeito do próprio Satanás. Como disse o Moses, as expressões, as palavras são muito claras e enfáticas de que não pode estar se referindo àqueles governantes terrestres. Por exemplo, de qual rei se pode falar que era perfeito em todos os seus caminhos? Exato, que estava no céu, que morava no Éden. Então não faz o menor sentido. E a lição conclui que é à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. E Daniel capítulo 10, apenas resumindo, quando foi dada a ordem lá com Ciro para que o povo saísse do cativeiro da Babilônia, quem que queria resistir para que a profecia não se cumprisse? Satanás. Ele estava endurecendo o coração, no caso ali dos governantes, no caso do próprio Ciro,
para que o decreto não fosse emitido. E ele fez existência até Gabriel, que depois de Lúcifer Se transformou era o anjo mais poderoso, teve que descer Miguel, ou seja, o príncipe. Quem que é o príncipe do exército do Senhor? O anjo do Senhor. O próprio Filho de Deus teve que intervir para dar a vitória para o povo de Israel, para o povo judeu naquele contexto já, para que o decreto, né, para que a ordem fosse então liberada e o povo pudesse voltar para a terra prometida. Então, você vê, não é só uma questão de decreto, de decisões, de ações humanas, de governantes. Tem um mundo espiritual e essa visão espiritual, a compreensão do grande conflito descortina a história humana para nós enxergarmos o conflito que é cósmico, há milênios, né, entre Cristo e Satanás, e todos nós estamos envolvidos. Exato, eu até diria que na imagem inicial da lição eles poderiam ter colocado isso também. Porque eles colocaram o príncipe dos exércitos do Senhor, mas colocaram como se os homens estivessem simplesmente por eles mesmos contra o povo de Deus. Mas não, como nós vemos aqui, havia também uma figura maligna por trás deles no mundo espiritual, que era o próprio Satanás, se opondo a Deus e ao seu povo. Então, aí ó, o pessoal da lição para uma coisa interessante. Moses, pensando aqui agora mesmo, a gente tem já um estudo, a gente vai tendo alguns insights enquanto a gente vai passando a lição. Quando a gente pega o livro do Apocalipse, lá, capítulo 12, a lição trouxe que houve guerra no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos, e o dragão foi expulso. E muitas vezes usamos esses versículos para se referir à primeira batalha que houve no céu, a expulsão de Satanás e dos demônios dos céus, mas lá o dragão aparece de que forma? Tendo 7 cabeças. E essas 7 cabeças nós podemos entender que foram governos, que foram não em relação a pessoas, mas nações usadas pelo dragão para tentar ter uma hegemonia, para tentar ter um domínio mundial, para ser adorado, ter esse domínio mundial como se fosse o próprio Deus. E ele usou Babilônia, usou Medo-Pérsia, usou Grécia, usou o Império Romano, usou posteriormente até o próprio ateísmo francês, vai usar os Estados Unidos. Então, por detrás dessas nações, por trás de governantes, há aquele que quer exercer um governo mundial como usurpador, que é o próprio diabo. Então a lição deixa isso muito claro. E quando vamos para o livro de Josué, isso tem que ficar evidente. É uma batalha muito maior do que aquilo que a própria narrativa, o texto bíblico está nos apresentando. Existe uma batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E nesta batalha, avançando aí para a lição de terça, o Senhor é guerreiro. E aí a lição vem trazendo muitos textos do trimestre anterior, de Êxodo, em que deixa isso muito claro que quem pelejaria as batalhas do povo seria o próprio Senhor, seria o próprio Deus. Então vamos entrar aí na lição de terça-feira. O Senhor é guerreiro. Certo, aqui na verdade vem comentando justamente a questão do Egito, né? De como que as lutas que houveram lá no Egito foram principalmente espirituais e não necessariamente de Deus contra o povo egípcio. Porque Deus fala ali em algum momento que ele venceu todos os deuses do Egito. Que eram os deuses do Egito? Eram demônios. Eram as forças malignas de Satanás mesmo, né? Diz aqui, né, Levítico 17:7, Deuteronômio 32:17, ou seja, que aqueles ídolos, na verdade, eram demônios. Sim, e no final, nós olhando para isso aqui, nós vemos, e a lição também traz isso, de que todos os anjos, aqui eu vou ler aqui da própria lição, todos os anjos caídos, bem como os seres humanos que se identificaram de forma definitiva e irremediável com o pecado, serão destruídos. É até interessante, a lição trouxe um texto bem, bem forte com relação a isso, né? E embaixo diz, Deus está envolvido em um conflito cósmico contra os agentes do mal no universo. O que está em jogo, em última análise, é a reputação de Deus e seu caráter. Ou seja, mais uma vez vem nos trazendo outra luz sobre o grande conflito, de que o foco do grande conflito não é o que vai acontecer com o ser humano necessariamente. O ser humano, o seu futuro bem ou o seu futuro mal está sendo definido agora por ele mesmo. Sim. Mas o que o universo inteiro expectante aguarda é a reivindicação do caráter de Deus. Sim, é isso que deve acontecer. E, inclusive, pastor, uma outra coisa que me surgiu enquanto estava estudando essa lição foi que existem algumas músicas, sermões, em que as pessoas dizem que se fosse necessário, Jesus faria tudo de novo por nós, tudo que ele fez. Eu não posso dizer que realmente está errado, porque eu entendo que a ideia é exaltar o amor infinito de Jesus e o amor de Deus, né? Mas
também pode isso levar algumas pessoas a crer que Deus ainda não fez o máximo que ele podia fazer. Isso é uma coisa interessante que eu achei. Tudo que Deus podia fazer pela nossa salvação, ele já fez. Ou seja, hoje nós estamos inseridos no conflito onde um dos lados já fez tudo o que fosse possível para que nós escolhêssemos estar do lado dele. Essa é a questão, essa é a realidade. E muitos do povo de Deus parecem viver como se a doutrina milenialista de que todos terão uma outra chance além dessa aqui fosse real. Mas não, é hoje que nós estamos decidindo de qual lado do grande conflito nós estamos. De qual dos dois grandes senhores nós estamos seguindo, né? Nós só temos essa vida como uma chance. E não adianta nós tentarmos aqui provar o gozo do pecado e estar ao mesmo tempo ao lado de Deus em outra vida ou no fim dessa própria vida que nós temos aqui. Exatamente, Moço. E aqui a lição de terça, concluindo, eu acredito que você tem mais algum comentário da lição de terça? Não, pode avançar. Tá, um ponto aqui interessante é o seguinte, aqui eu quero até ler 2 parágrafos da lição e ler outro texto aqui que eu separei, que diz assim: à luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior desse conflito, que atingiria seu auge na cruz e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de amor divino serão vindicados, e aqui eu até coloquei a palavra finalmente. Ou seja, é o que o Moses estava falando. No centro do conflito está o caráter de Deus. E fazendo parte da vindicação do caráter de Deus está a destruição final do pecado. E quando você vê Canaã, terrestre, uma terra prometida por Deus, um povo chamado por Deus, um povo eleito por Deus, tudo isso é uma prefiguração daquilo que o Moses até mencionou de um milênio, de uma Canaã celestial, de um povo que aceitou o evangelho, que aceitou o plano da salvação e a eliminação do pecado. Então tudo é uma prefiguração. Nós devemos olhar Deus condenando aquelas nações que a idolatria dos amorreus, que eram um dos cananeus, e a gente pode colocar os amorreus como uma totalidade, né, dos cananeus, já havia extrapolado a misericórdia. Ou seja, Deus deu muito tempo, desde Abraão, Deus havia falado, olha, ainda não extrapolou, né? Não transbordou a iniquidade dos amorreus, mas quando transbordar, acabou. E é o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Deus, num certo momento, como diz e apresenta as profecias bíblicas, chegará um limite em que daqui não passa. E nós entendemos pela profecia bíblica que será quando o 4º mandamento for nos Estados Unidos, por uma lei nacional dominical, for assim pisado, não apenas pelos Estados Unidos, que começa por lá, mas depois envolvendo outras nações, em que a humanidade terá que tomar uma decisão, porque existem apenas 2 caminhos. Ou você está do lado do Senhor, que é o guerreiro, do Senhor dos exércitos, ou do príncipe deste mundo, que é Satanás. Não existem 3 caminhos. O mundo ficará polarizado, então, entre 2 grupos. Aqueles que revelarão plenamente o caráter de Deus e aqueles que revelarão plenamente o caráter de Satanás, de egoísmo, de apostasia, de rebelião, de orgulho. E o mundo estará polarizado. Então nós podemos olhar para essa história de Josué como uma prefiguração de tudo aquilo que vai acontecer. Os cananeus não eram inocentes, esse é o ponto. Eles não eram pessoas que estavam lá plantando as suas vinhas, daí vinha a vaquinha com a vovozinha e a criancinha correndo tão inocente com a bochechinha rosinha, e daí chegam os israelitas usados por, e eu vou colocar aqui entre aspas, como que é a leitura que muitos fazem, usados de uma maneira maligna, e tiram e destroem. Não é essa visão. Eles estavam ali, os cananeus, há muito tempo, séculos, obstinados na rebelião contra Deus. Deus usou Abraão, usou Isaac, usou Jacó, usou Josué, usou Moisés, usou N situações para derreter o coração dos cananeus para se entregarem a Deus. Se entregaram? Não, se tornaram como Satanás, polarizou. Temos aqui o povo de Israel, temos os cananeus, temos o Senhor, temos Satanás. Temos o Senhor que vai vindicar o seu caráter, temos Satanás e o pecado e os demônios e os pecadores que serão destruídos. Então toda essa narrativa prefigura aquilo que vai acontecer por fim. Eu só quero ler um texto que deixa isso bem claro, que está no Patriarcas e Profetas, página 492, que diz assim, ó:
Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, desenvolver entre eles uma nação e governo que fossem uma manifestação de seu reino na terra. Não somente deveriam ser os herdeiros da verdadeira religião, mas deveriam disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus haviam se entregado ao mais detestável e aviltante paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que de maneira tão certa, olha agora, impediria o cumprimento dos graciosos propósitos de Deus. Ou seja, se eu e você hoje temos a oportunidade de recebermos os propósitos graciosos de Deus, é porque os cananeus foram destruídos. Porque senão eles teriam frustrado os desígnios de Deus e o povo de Israel teria sido assim, se não fosse destruído por guerra, teria sido destruído de uma maneira moral. E mesmo assim o povo de Israel, né, insistia na sua rebelião contra Deus. E diz aqui ainda na mesma página, semelhante aos homens antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor como a justiça exigiam a imediata execução destes rebeldes a Deus e adversários do homem. Assim como a destruição do pecado do pecador após os 1000 anos será a revelação também do amor de Deus e da justiça, neste contexto foi a mesma coisa. Assim como antes do dilúvio. Antes do dilúvio não tinha criança, não tinha... Mas eles se tornaram extremamente rebeldes e esse era o contexto aqui em relação aos cananeus. Nós não precisamos nos assustar com relação aos cananeus porque nós podemos imaginar como o senhor falou. O caráter dos cananeus era o mesmo caráter dos antediluvianos e será o mesmo caráter do povo que vai ser destruído no fim dos tempos quando já tiver rejeitado plenamente a graça de Deus. Não há alegria, não há felicidade verdadeira, não há gozo, não há propósito em viver no pecado. Portanto, aqueles que decidiram terminantemente viver no pecado, é uma misericórdia de Deus realmente tirá-los da existência. Quanto mais tempo você vive em pecado, quanto mais você quebra a lei de Deus, maior vai ser a condenação no último dia do pagamento. E maior o seu sofrimento. Exatamente. Então, ou seja, quanto mais tempo o pecador vive, mais ele sofre, tanto aqui como na condenação final. E no começo eu comecei falando sobre a questão do amor de Deus que fez com que existissem criaturas, que fez que existisse livre-arbítrio e que fez que existisse a lei. É impossível Deus continuar sendo amor e permitir o pecado continuar existindo. Então, realmente, olhando para essas pessoas e comparando com a nossa vida, nós vemos que o nosso único propósito nessa vida é indicar o caráter de alguém. Ou de Deus ou de Satanás. Esse é o fator. E aí eu trago isso para nós também, porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus vai se vindicar sozinho sem que haja um povo que se submeta a ele. Então, se morrer o mundo inteiro, todas as pessoas, ainda assim Deus é fiel e justo. Ora, Deus está colocando em xeque o seu caráter com o seu povo aqui nessa terra. Exatamente. Como diz parábolas de Jesus, a honra de Deus e a honra de Cristo se acham envolvidos no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. É no desejado de todas as nações, capítulo 73. No Parábolas fala um parecido que eu não estou me lembrando, mas é realmente... Ou seja, nós estamos escolhendo hoje se nós somos parte dos cananeus ou dos exércitos do Senhor. Exato. E não pensemos que pela misericórdia de Deus ele não destruirá o pecado e os pecadores. Infelizmente, aqueles que se apegam ao pecado, por misericórdia, serão eliminados juntamente com o pecado. Exato, e vamos aqui já trazer para a lição de quarto um aspecto importante. O dilúvio veio da parte de quem? De Deus. De Deus. Mas Deus tinha um povo representando o seu caráter, Noé e a sua família, que foram obedientes e submissos à vontade do Senhor. Tanto que Noé achou graça diante de Deus. E o texto lá de Gênesis 6 sempre enfatiza que Noé fez conforme tudo que o Senhor havia ordenado. Quando você avança um pouquinho mais, você chega aqui no relato dos cananeus. Mas vamos pular para a volta de Jesus. A volta de Jesus que trará a destruição, como diz 2 Tessalonicenses, lá o capítulo 1, Apocalipse capítulo 19, como muitos outros textos que diz que a glória, porque o Filho do Homem virá na glória do Pai, com milhares, milhões de anjos, milhões de anjos dos céus. A glória de Cristo vai fazer com que a terra seja abalada e os elementos sejam abrasados. Não é ainda depois dos 1000 anos o fogo que cai do céu com enxofre, mas é já um momento de juízo. Já é uma manifestação ali do juízo de Deus, da ira de Deus contra as nações. E por que eu estou falando isso? Que neste contexto Deus também terá um remanescente. Assim como teve Noé, terá um remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou seja, eles revelam o caráter de Deus e eles têm uma vida submissa, assim como Cristo teve. Agora vamos trazer esses dois pontos para
Canaã, a conquista de Canaã. É a mesma coisa. Deus queria ele agir. E o povo seria o quê? O seu remanescente. O povo de Israel deveria ser o quê? Obediente, submisso, assim como Noé foi, assim como 144 mil serão, assim como o povo no tempo do fim. Esse é o cenário. Deus agiria, ele enviaria vespões, saraiva de pedra, enfim, ele usaria, nas mãos de Deus, a gente vê uma possibilidade, ele vê mais de 1000. Poderia abrir um buraco no chão e... Enfim, Deus agiria de N formas para que ele conquistasse. E o povo seria, não na inatividade, mas na passividade em ver as ações de Deus como o guerreiro, ele veria, então, Deus conquistando e julgando. Acabou a misericórdia, agora é juízo, não que não tenha amor na manifestação do juízo, mas agora é destruição do pecado e do pecador. E um detalhe antes de continuar, pastor, esse é o ponto. Nós vemos Satanás enganando no fim, se possível for até os escolhidos, mas nós vemos aqui Deus escolhendo, se possível, até os enganados, quando nós olhamos para Canaã. Ou seja, ele tirou Raabe, tirou os gibeonitas, todos aqueles que, mesmo no meio de todo aquele engano, toda aquela idolatria, resolveram se submeter, ele conseguiu resgatar das mãos de Satanás ainda, né? Exato. Então, é esse o cenário, tendo o conflito cósmico em mente, tendo tudo isso que nós falamos, é assim que nós devemos olhar para a conquista de Canaã. E de maneira nenhuma vermos o caráter de Deus sendo distorcido. O fato dele ter esperado séculos e usado N instrumentos para que os amorreus, ou os cananeus de uma maneira geral, se arrependessem, já mostra o seu amor, longanimidade, misericórdia, que ele não tem apenas para os cananeus, ele está tendo para com essa geração, e ele teve para com os antediluvianos. A arca foi preparada para todo aquele que quisesse entrar. Então hoje a salvação está disponível para você, para todo mundo. Agora, quem não quiser entrar, se não aceitou a graça e a misericórdia, receberá o que da parte de Deus? A ira, a justiça e a condenação. Não tem 3 caminhos, são 2. Deus tem sido longânimo. Nós estamos num contexto em que Jesus voltará com os anjos da glória. Nós precisamos definir de que lado nós estamos, porque o lado vencedor nós já sabemos qual é. Então, é uma questão de tempo apenas, né? Amém. Vamos avançar aí para a lição de quarta, que vem falando a respeito disso que nós já introduzimos, que o Senhor lutará por vocês. Nós temos essa ênfase. Eu quero ler esses textos, Êxodo 14, versos 14 e 25. Lê para nós, Mose. Êxodo 14, versos 14 e 25. Certo. Diz assim: O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. A 25, né? Isso, o 25. E torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Então Moisés constatou isso, o povo constatou, os egípcios, os inimigos constataram que é o Senhor quem estava pelejando. E aqui, apenas quero ler o parágrafo da lição e já trazer para nós como indivíduos, né? E aqui o parágrafo deixa bem claro: a intervenção milagrosa de Deus em favor dos israelitas desamparados, que não tinham habilidades militares, deveria ter se tornado padrão, o Senhor pelejando por eles. O Êxodo era um modelo ou paradigma para a intervenção de Deus em favor de Israel. Nele, não somente a batalha foi travada por Javé, ou Yavé, mas Deus pediu que Israel não lutasse. Olha o versículo 14 aí. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É essa passividade que nós estamos falando. Veja o milagre que Deus vai operar. Exato, Deus era o guerreiro. A iniciativa pertencia a ele. O Senhor estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Se Yavé não lutasse por Israel, eles não teriam possibilidade de sucesso. E esse é o mesmo contexto aqui de Josué conquistando Canaã. E esse é o mesmo contexto de você lutando contra o pecado. Esse é o ponto, né? Quem somos nós, né? Em relação a uma batalha espiritual em relação ao pecado? Nada. Mas o que é o pecado em relação a Cristo? Cristo já venceu o pecado, Cristo já venceu a morte, a vitória de Cristo é nossa. Então, se nós formos submissos à vontade de Deus, à palavra de Deus, obedientes por amor a Jesus, a vitória que Ele conquistou, Ele vencerá em nós e através de nós. Amém. Como diz, a serpente será esmagada debaixo dos nossos joelhos.
Quem que esmagou a cabeça da serpente? Não foi o Cristo, o Messias, o prometido, a semente da mulher? Assim Cristo vencerá na nossa vida. Mas tem que ter cooperação. Deus opera e o homem coopera. Não é na inatividade, é na passividade. Ou seja, Deus vai te dar a vitória, mas faça a sua parte. Amém. É interessante, podemos talvez juntar tudo isso que o senhor falou em Êxodo 23. Lá Sim. no começo ainda, Deus, quando o povo tinha acabado de sair do Egito, ele dando-lhe suas leis, do verso 20 em adiante, do capítulo 23, vem falando que Deus enviaria um anjo diante do povo para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenha preparado. E aí o verso 21 diz: guarda-te diante dele, obedece a sua voz, não o provoques, porque ele não perdoará vossas transgressões, porque meu nome está nele. Ou seja, eles tinham uma parte a cumprir, a parte deles era guardar de obedecer à voz dele, ou seja, não se desviar disso. E continua falando isso, o verso 22, se realmente obedeceres sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. E continua dizendo, pois o meu anjo irá diante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos ferezeus, os cananeus, os heveus e jebuseus. E quem os eliminará? Verso 23. E eu os destruirei. Eu os destruirei. E aí continua falando, não te curvarás diante dos seus deuses. Destruirás totalmente e quebrarás completamente suas imagens. Obediência, né? Exato. E servireis o Senhor vosso Deus, verso 25. E ele abençoará vosso pão e vossa água, ou seja, façam o que Deus está mandando e ele vai dar tudo para vocês. Façam o que Deus está mandando e ele vai fazer tudo que vocês não vão precisar fazer. E olha só a partir do verso 26. Não haverá ninguém que lance seus jovens nem estéril. Cumprirei na tua terra o número dos seus dias. Enviarei o meu temor diante de ti e destruirei todo o povo a quem fores. Diante deles. Ou seja, não eram eles que iam chegar e fazer a destruição. O temor deles já iria destruir o povo. E continua. E farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. Não correndo, era o plano de Deus que eles entrassem em conflito armado. Exato. Nós vemos isso nesses versos e continua. Enviarei vespões diante de ti que expulsarão os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Ou seja... E ele dá estratégia no verso 29, ó, não vou fazer isso de uma única vez, porque senão as bestas vão se multiplicar, exatamente. Ou seja, Deus falando realmente como se os israelitas não fossem participar de nada da batalha. Deus falando, eu que vou fazer isso, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito que eu vou fazer. Vocês obedeçam o que eu mandar, mas eu vou fazer isso aqui tudo. Ou seja, não era para eles lutarem. Exato. Verso 30 continua, aos poucos os expulsarei de diante de ti. Colocarei os teus limites, ou seja, entregarei os habitantes da terra em tua mão e tu os expulsarás diante de ti. Aqui vem falando no final. Não farás pacto com eles, nem com seus deuses. Isso aqui era no Êxodo. Quando foi a próxima vez que isso aconteceu? Deles fazerem pacto com os deuses? Foi lá em Sitim, a primeira vez que eles passaram lá. Eles passaram lá e eles então se misturaram com as midianitas e moabitas e ali eles adoraram os deuses daquele povo. E é interessante que a partir daqui... e a partir daqui tem uma mudança, porque imagina quão melhor teria sido que eles não precisassem se envolver em conflito armado. Com certeza. Imagina, seria muito melhor para eles, imagina, eles terem a certeza de que estavam no agrado de Deus e que Deus estava fazendo tudo aquilo, eles não precisavam se preocupar. Mas, devido a não terem ouvido a voz de Deus e o erro da voz, não ouvir a voz de Deus foi justamente o que Deus falou, não farás pacto com eles nem com seus deuses. Então a gente tem aqui aspectos condicionais, ou seja, Deus tinha dado todo o plano, Deus travaria as batalhas, daria a vitória, mas tinha parte a ser desempenhada pelo povo, porque se o povo não cumprisse a sua parte e recebesse a bênção de Deus, como que o povo trataria a bênção de Deus? Imagina você vencer sem esforço. O que isso incutiria na tua cabeça, no seu relacionamento com Deus? Ou seja, se eu não orar, Deus vai vencer na minha vida o pecado. Ia te levar à displicência, ia te levar à preguiça, a falhas de caráter. Então, na verdade, quando Deus pede a cooperação, é para o nosso bem. Não é porque Ele precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Se Deus ele está te pedindo algo para ser feito, não é porque esse algo vai ter mérito, porque isso não vai ter mérito em nada, mas é para o seu bem, é para que você possa refletir o seu caráter.
Mas tudo aquilo que a gente faz contrário àquilo que ele está pedindo para nós fazermos, e no caso aqui, a lição de quarta trabalha pontos que o Moses já apresentou, a idolatria, a incredulidade, a murmuração, vai fazendo com que Deus tenha que refazer estratégias. A ideia era que todas as tribos fossem sacerdotes, não era isso? Mas daí, por causa da idolatria, da rebelião, agora só a tribo de Levi. Não, eu vou conquistar, mas por causa da murmuração, da idolatria, da incredulidade, da rebelião, agora vocês vão ter que travar as batalhas também. Deus estaria à frente, mas o povo teria que pegar em armas. Na verdade, quando nós olhamos para as dificuldades que o povo de Deus enfrentou, toda vez que eles tinham que somar uma dificuldade à sua vida, era porque eles tinham desobedecido anteriormente. Exatamente. Não como uma maneira de pagar. Porque punição, um endividado, imagina um endividado fala, então agora você paga, você devia 10, já que você não pagou, agora pague 20. Como você está ajudando esse endividado? Não. É o seguinte, você podia pagar 10 trabalhando meio período, agora você vai ter que trabalhar o dobro. Exatamente. Ou seja, você tem que correr atrás de restaurar aquilo, não por suas próprias mãos, aqui foi Deus quem deu ao povo a ordem agora, né? Deles se envolverem diretamente na batalha, e como eu tenho falado, as dificuldades que chegam a nós não podem ser encaradas como castigos de Deus, elas são disciplinas. Exato, e olha, Deus queria introduzir o povo imediatamente em Canaã, por causa da incredulidade, 40 anos peregrinando. Deuteronômio 8 fala o quê? Vocês peregrinaram neste deserto para que fosse revelado o que estava no coração de vocês, para que vocês entendessem que tudo que vocês têm vem de mim, eu sou o Senhor teu Deus, para que o teu coração não diga que eu conquistei, que eu fiz. Exatamente. Então toda a dificuldade que eles iam trazendo pelo pecado, que Deus ia mudando a estratégia, era para o bem do povo. Então, como assim, pastor, para o bem do povo, agora o povo tinha que pegar em armas? Nós veremos isso na lição de quinta-feira. Mas Deus estava agora visualizando que essa era a necessidade, esse era o caminho que eles teriam que trilhar, que obviamente era um caminho de sofrimento, imagina, pessoas morreriam na batalha, pais perderiam a vida, amigos perderiam a vida na batalha. Em Ai, quantos milhares morreram? Então não seria uma coisa assim, seria agora de tristeza, de angústia. Por mais que Deus permitiu, é interessante que Deus sempre atuou de maneira direta nas batalhas, mesmo com o povo batalhando. Exato. Ou seja, se eles não estavam purificados do pecado, Deus não lhes permitia ter vitória. Exato. Para que eles lembrassem o tempo todo. Se você está ganhando, não é por causa da sua... não é porque a sua mão fez isso. Eu que trago as vitórias, eu que dou as vitórias. Só que a parte principal do povo nunca foi lutar bem. Deus nunca colocou como obrigatório nas suas leis o treinamento militar. Exatamente. Pelo contrário, o que nós vimos agora em Êxodo 23 é o que Deus colocou como obrigatório. Obedeça a minha voz e aquilo que eu falei. Tanto é que nós vamos ver outras histórias. Gideão. Exato, tocaram também apenas trombeta. Exato, entre outros casos, Josafá, o caso de Ezequias, onde o anjo destruiu 185 mil homens lá sozinho. Nós olhamos para tudo isso e entendemos que Deus era quem dava o resultado da batalha, mas que a batalha em si agora era um treinamento para o próprio povo, para o seu caráter. Exato. Tanto é que Ezequias, para que ele obtivesse a vitória no dia em que o anjo destruiu aqueles 180 mil, ele humilhou seu coração diante do Senhor. Ele não falou, Senhor, vamos preparar nosso exército para encarar com vigor essa ameaça. Não, ele falou, Senhor, nós somos pecadores, nós precisamos da sua graça, precisamos, nas palavras dele, né? Precisamos de ajuda e auxílio, porque por nós mesmos não podemos fazer nada. Exato. E Deus foi lá e fez tudo. É o que diz o provérbio, né? Prepara o teu carro, prepara seu cavalo para o dia da guerra, mas a vitória vem do Senhor. Exato. Faz sua parte, mas a vitória não é porque você preparou o cavalo, não. Exatamente. Ou seja, se eles sempre tivessem guardado o Senhor no seu coração, eles nunca precisariam lutar. Essa é a verdade. E Ellen White fala exatamente isso, né? Diz aqui, não planejou o Senhor, né? Não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Está aqui em Signs of the Times, 2 de setembro de 1880. Então, o plano ideal de Deus era que Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Ele lutaria, daria a vitória, Israel veria as ações de Deus. E já que pedem para nós lermos, e eu acho bem legal, né, a lição traz aqui a pergunta final, na quarta, que diz assim, se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra contra eles. Está aqui em História da Redenção, página 95. Então, como as murmurações podem impactar nossa vida hoje? Sabe o que a murmuração faz? A murmuração faz
com que o caminho que você tem que trilhar, porque você vai ter que trilhar esse caminho, se torne mais difícil, só isso. O caminho você vai ter que trilhar. Agora a pergunta é, você quer um caminho mais fácil ou mais difícil? Porque a murmuração só vai dificultar o caminho. A murmuração não resolve o problema, ela apenas cria problema. Você nunca vai resolver um problema gerando outro. Então, eu tô com esse problema, vou murmurar, vai surgir mais 10. Então, pare de murmurar, em tudo dai graças, olhe para as bênçãos que Deus tem te dado, fundamente o seu relacionamento com seu marido, com amigo, com Deus, naquilo que você já tem de bênçãos, olhe as qualidades e as dificuldades entregue a Deus. E confie que Ele está pelejando juntamente contigo nesta batalha e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos para a lição de quinta e aí finalizamos, que traz como título a segunda melhor opção. E o que tem a ver, né, essa questão? Qual que era a segunda melhor opção em relação a toda essa temática? É interessante nós vermos que na Bíblia e em vários outros aspectos, Deus sempre tem um plano A. O ideal, aquilo que seria excelente. Se isso aqui for feito, meu caráter vai ser representado. Mas é muito comum que o homem falhe em seguir o plano A. E nós temos o exemplo da monarquia e a teocracia, por exemplo. O plano A de Deus era que ele sempre fosse o rei de Israel. Só que o povo, em algum momento, em vários momentos, foi demonstrando a sua incapacidade de seguir um líder invisível. E então Deus tinha o plano B, que era a monarquia, que era através de um líder agora visível, ele poderia governar também o povo. Não era o ideal, era o plano B. E nós olhamos agora exatamente para isso no povo de Israel, né? Se durante a peregrinação no deserto eles tivessem aprendido a dar valor às vitórias e às obras maravilhosas de Deus que Deus fez da saída, antes de sair, obras tremendas, até, milagres. Ou seja, é um povo realmente que eu acho que viciou em ver milagre, no sentido de se acostumou, né? É como se não fizesse mais diferença, eles desaprenderam a valorizar os milagres. E com isso, se eles tivessem valorizado, eles não precisariam guerrear, mas, como o pastor acabou de dizer anteriormente, a murmuração fez que o Senhor pusesse eles para trabalhar e batalhar agora, né? E o povo não estava preparado para somente ver a salvação do Senhor, como está escrito lá, né? Acho que é em Reis, falando da história de Josafá. Postai-vos em pé e vede a salvação do Senhor. Esse era o plano de Deus e agora eles tinham que se envolver de maneira mais dificultosa, sangrenta, com perdas para eles mesmos, tudo por causa da murmuração. E sabe que isso é eu fiquei pensando em outras histórias aqui, pensa junto comigo, você que está nos acompanhando. É até um padrão do agir de Deus. Pensa aqui, Jesus ascende aos céus, mas antes ele fala: espere em Jerusalém, vocês receberão poder do alto, a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eles fizeram? Esperaram em Jerusalém, oraram, receberam a promessa do Pai, mas eles saíram de Jerusalém e da Judéia? Eles não saíram, eles ficaram. Daí lá em Atos 8, o que acontece? Deus permite a tribulação na vida da igreja, começa aquela perseguição ferrenha. Por qual motivo? Para que o povo saísse de Jerusalém da Judéia e fosse para Samaria e confins da terra. E eu fico pensando nos nossos dias, nós temos toda a verdade da palavra de Deus, nós temos a mensagem que vai preparar um povo para a vinda de Cristo. Estamos trabalhando como poderíamos, no máximo, no potencial, igual um trem Maria Fumaça, estamos no máximo da potência, né? Não estamos fazendo o máximo, mas aquilo que não estamos fazendo hoje, em tempos de relativa paz, teremos que fazer em qual tempo? Tempo de dificuldade. Em tempos de dificuldades. E olha, olhando para trás, o povo de Deus nunca fez o que deveria fazer em tempo de paz. É verdade. Sempre sob pressão, né? Sempre sob, né? Sempre sob pressão. Sempre, mas parece que é um padrão. Então, o que dá a entender que na nossa geração não será diferente. Ou seja, tudo poderia estar sendo feito para então, nesse tempo de relativa paz, para apenas vermos Jesus Cristo voltando com poder e glória, sem passarmos por toda a angústia. Mas por que não será assim? Teremos que passar por toda a angústia, né? De tortura, de morte, de sofrimento, de fazermos aquilo no suor. Para Deus conquistar o que em nós? O nosso coração, assim, refletindo, revelando a sua glória. Né? De que é Ele que está no controle, para desenvolver em nós aquilo que o texto fala aqui de fidelidade. Diz aqui, né?
o envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pelo qual o povo desenvolvia o quê? Confiança incondicional no auxílio de Yahvé. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos do Senhor. Ou seja, eles tinham que fazer a parte deles, mas a batalha, o final, estava nas mãos do Senhor. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio do livre-arbítrio, da atitude de fé ou de incredulidade nas promessas de Deus. A escolha era deles. Se eles fossem tementes a Deus, obedientes, submissos, crendo, eles tinham que fazer agora a parte deles para desenvolver a lealdade, a confiança, a dependência. Mas a batalha e a vitória viria do Senhor. Sim, eu aprendi algumas coisas, pastor, enquanto o senhor falava. Por exemplo, eu vi que tem coisas, dificuldades nessa vida que nós não precisamos enfrentar, mas nós enfrentamos porque Deus permite para que nós esqueçamos de nós mesmos. Eu estou dizendo assim, que tudo aquilo que chega à nossa mão, Deus permite que chegue, mas nem tudo Deus deu para que chegasse, nem tudo Deus pensou, olha, um dia eu quero que o Moses enfrente essa dificuldade para ele crescer. Não. Eu creio que Deus orquestrou da melhor maneira para que tudo fosse mais fluido, mas devido à minha incredulidade, Deus me coloca em situações que hoje eu pergunto, por que, Senhor? Nós olhamos para eles, qual era a vontade de Deus para eles? Não era que eles guerreassem. Eles acabaram tendo que cair dentro da guerra. Sim. Assim como hoje, às vezes, por escolhas nossas, Deus nos conduz a situações conflitantes, situações difíceis. E olhando, por exemplo, como o senhor comentou, deu um exemplo da Bíblia dos apóstolos, mas sempre que o povo não cumpre o mandado de Deus, ele tem que enviar algum tipo de confusão, algum tipo de dificuldade. Olha a Torre de Babel. Exato. Qual era a ordem de Deus? Multiplicai-vos, encher a terra. Eles se ajuntaram, Deus falou, vou ter que criar uma confusão e frustrar todos os planos desse povo. E só assim eles obrigadamente, nesse caso, cumpriram o propósito de Deus. E nós não podemos repetir esses erros, né? Porque vai acontecer o que sempre aconteceu. Teremos dificuldades para... Exato, a mais. E nós, às vezes, até podemos colocar ainda mais dificuldade nas costas de quem não precisava. Exato, um exemplo, é verdade mesmo. Josué e Caleb. Os dois, com certeza, olhariam, e se fosse só todo mundo Josué e Caleb naquela multidão, não teria havido essa guerra, não. Exatamente. Teria sido diferente, Deus teria vencido as guerras. Mas por causa deste povo, eles dois também suportaram mais dificuldade no mundo. Ou seja, cada pecado que nós cometemos, nós trazemos indiretamente sofrimento a Deus e ao próximo que nós nem conhecemos. Exato. Terrível coisa incrível, né? Realmente bem assustador. Exato. Mas... E aqui um ponto, só para não perder essa temática, e agora eu estou tentando lembrar, mas não estou me recordando, quem sabe você pode me ajudar, que quando Josué pelejou, não sei se foi contra Ai, que daí diz que Deus derramou, o povo foi atrás, o povo fugiu, o povo de Israel foi atrás, e Deus enviou então uma chuva de pedras. Sim, fogo para a cidade, acho que foi em Ai mesmo. Uma chuva de pedras, foi uma saraivada de pedras, que daí morreu mais pessoas com a saraivada do que na batalha. Eu não vou lembrar exatamente aqui, mas isso realmente é uma verdade. E nesse contexto, o que dá a entender? Que a vitória não viria pelo poder militar de Israel, mas pela intervenção divina, através do quê? Da fidelidade, da submissão, da obediência, de crer de que era o Senhor que estava pelejando a batalha. Morreu mais pela intervenção divina do que pela própria ação do povo. Exato. Eu diria que no final dessa lição, assim, agora, nós vemos que, na verdade, se o povo não tivesse feito as batalhas, o próprio Deus as faria. E nós tendemos a aceitar mais quando é Deus quem faz, né? Porque no fim, por exemplo, eu creio que vocês também não têm dificuldades em entender que Deus vai precisar destruir o pecado e os pecadores. E então, quando nós vemos aqui que Deus teria feito isso mesmo sem eles, nós não vemos tanto problema agora nisso, no que aconteceu aqui, porque Deus conhece o coração. Nós não podemos decidir simplesmente, esse não. Isso, aqui que eu coloco uma pergunta que eu fiz no começo. Por que hoje em dia não é mais assim? Simples, porque aqui eles viviam baixo uma teocracia. Na teocracia, Deus conhece os corações e Deus sabe quem vive e quem não. Quem já chegou ao limite da graça e quem não. Por isso, nessa época, isso acontecia, e por isso vai voltar a acontecer quando Deus tomar outra vez a espada do juízo, que hoje está guardada, está ainda a porta da graça aberta. Exato. Para todos nós. A graça está entronizada, né? Um dia ela vai descer do trono e vai se assentar. Exatamente. A justiça, né? E só fortalecendo o ponto de que Deus teria feito isso naquele povo, ele agora teve que colocar o povo de Israel, sim, para batalhar, mas, mais uma vez, como que o povo de Israel alcançaria suas vitórias?
como nós já colocamos, mas eu quero reenfatizar. Nós temos aqui em Deuteronômio agora, Deuteronômio 20, depois que tudo mudou lá atrás, né, em Êxodo 23 não seriam eles lutando, agora em Deuteronômio 20 é eles lutando também. Uhum. E, então nós temos a primeira vez em que há lei sobre a guerra, né? E aí os versos 2 a 4 dizem assim: E acontecerá que, quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo. E lhes dirá: Ouve, ó Israel, chegais neste dia à batalha contra vossos inimigos. Não fraquejem vossos corações, Uhum. não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Sejam corajosos e façam o que tem que fazer. É isso que fala em seguida? Exato. Não, olha só. Uhum. Não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Pois. Porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco. Uhum. A única maneira do povo de Deus ter certeza de que venceria qualquer batalha... E ter coragem. Exato, o encorajamento e tudo, era a certeza de que Deus estaria com eles. Tanto é que quem os animava ali, a lei era que o sacerdote deveria os animar, não um rei. Uhum. Até Era um general. Né? Não era um general, era o sacerdote, para que eles tivessem certeza da presença de Deus. Termina aqui dizendo que ele vai convosco para pelejar por vós. Ou seja, vocês vão para a guerra, mas quem vai lutar por vocês é... E a minha versão diz, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Exatamente. Uhum. Olha só que coisa interessante. Claro mesmo, isso, né, moço? Mesmo na guerra, mesmo quando supostamente tudo dependia do braço deles, na verdade, era Deus quem ia lutar por eles. Exatamente. Está gostando desta recapitulação? Deixa aí nos comentários, deixa seu like também, compartilhe nas suas redes sociais. É um tema muito importante. Até hoje, direto, eu escuto pessoas questionando a respeito disso, a ordem de Deus para matar. Está aqui muito claro na Bíblia, né? Todos os textos que lemos, que a lição apresentou, tudo é muito claro que Deus executaria o juízo. Só que pela incredulidade, insubmissão, Deus torna o povo coparticipante, mas mesmo assim quem traria a vitória seria o próprio Deus, mas para o bem do povo, o povo agora seria um instrumento também de juízo nas mãos do Senhor. Mas ali era o ponto de acabou. É o momento da destruição, porque Deus certamente, como disse o Moses, conhece o coração. Moses, aqui finalizamos essa lição que foi muito impactante, esclarecedora sobre o caráter de Deus, sobre o grande conflito em que vivemos, a respeito das nossas lutas e batalhas, que é o Senhor quem luta por nós, e Ele está pedindo que nós sejamos obedientes, submissos, crendo de que Ele está conosco e que Ele vai nos dar a vitória. Mas nós temos que fazer, eu quero enfatizar, temos que fazer a nossa parte, que não é meritória, mas a nossa parte é desempenhar a submissão da vontade. Tem que estar unida a vontade de Deus com a vontade humana, o poder de Deus com a vontade humana, e assim seremos mais do que vencedores. Amém. Moses, muito obrigado pelos comentários. Vamos para as considerações finais. Amém. Eu creio que realmente está bem claro aqui, né, aquilo que a lição queria propor, né, o fato de que é o Senhor que tem uma grande batalha, como diz o profeta, ele tem contas a acertar com os habitantes da terra. Isso está escrito. E nós não precisamos estar entre aqueles que são nas fileiras do inimigo, aqueles que estão sendo liderados pelo príncipe dos exércitos de Satanás. Nós temos hoje a escolha de estar do lado que, como nós vimos na imagem da lição, já é o vencedor. Amém. Imagina, quem mais pode apostar no time que já sabe que vai ganhar, além de nós. Exato. E outra coisa que eu achei interessante, e primordialmente nossa maior questão não é ficar lutando contra a tentação e batendo cabeça com a tentação. Todas as vezes que Deus pediu o povo para fazer alguma coisa, foi para seguir os mandamentos anteriores dele, seguir tudo aquilo que ele falava, ou seja, a comunhão de Deus com o seu povo e a escolha do povo por essa comunhão é aquilo que traz a vitória. Não é esperar a tentação chegar e então lutar como se dependesse das suas forças. Isso é a tentação pelas obras, não fazer nenhuma preparação, não se aproximar de Deus, não se apegar aos méritos de Cristo, não passar tempo estudando e meditando na palavra de Deus, em oração, entrega, e pensar que quando a tentação chegar, nós vamos ganhar. Exato. Isso é a salvação pelas obras. A salvação pela fé é o tempo inteiro uma pessoa que reconhece que não é capaz e que por isso se agarra a Deus, se agarra às suas promessas, às suas leis e ao seu Filho Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como em toda lição apresenta o Evangelho eterno, a justificação pela fé, essa é a mensagem que deve ser levada a todo mundo, que nós temos um poderoso Deus Salvador que nos perdoa e nos dá poder para sermos mais do que vencedores. Ele quer que nós estejamos hoje do lado da vitória, do seu povo. E a decisão é de quem?
a decisão é sua, é minha, haverá apenas 2 classes e precisamos hoje decidirmos de que lado nós estaremos neste grande conflito. O lado vencedor, como o Mose já disse, nós já sabemos quem é. Então, basta decidirmos de que lado queremos estar, da vitória ou da derrota. Amém. Que sejamos sábios, que sejamos lógicos, que sejamos coerentes, que sejamos racionais de fato e nos posicionemos por amor ao lado da verdade, da justiça, ao lado do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu peço que você feche os seus olhos, sendo possível, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus poderoso, todo-poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o guerreiro que luta as nossas batalhas, que peleja as nossas guerras. E rogamos a Ti, ó Pai, que nos dê fidelidade, nos dê mansidão, nos dê obediência, nos dê, Senhor, submissão da nossa vontade à vontade do Senhor. E que o nosso relacionamento contigo se estreite na oração, no estudo da Tua palavra, na entrega, na renúncia. E que todas as batalhas que estamos enfrentando, o Senhor nos dê a vitória e a certeza da Tua companhia. Amém. Assim como deste ao povo de Israel, rogamos que o Senhor nos dê hoje, no tempo em que vivemos. Abençoe a Tua igreja, reaviva, reforma, liderança, os pastores, anciãos, membros. Abençoe a cada dia mais a todos nós. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós. E que extraiamos de tudo aquilo que estamos aprendendo exemplos para não cometermos os mesmos erros, mas fazermos aquilo que é certo e verdadeiro. Amém. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana. Que a graça, o amor de Deus esteja com cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.